Estamos de volta com o programa Ressoar e eu tenho o prazer de receber aqui na nossa casa o meu amigo Marcos Mion. Seja muito bem-vindo, que honra poder conversar sobre um assunto, gente, que é tão importante, sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito obrigada pela presença. Eu acho assim, Mion, quando se fala em autismo... Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço pelo convite, principalmente pelo espaço para a gente poder falar sobre essa causa, que é a minha causa, de fato, a causa que eu vivo e que eu sinto na pele há 13 anos, graças a Deus. Sabe o que eu acho? Eu acho que você não apenas vive para o Romeu, mas como você tem uma missão muito importante, não só com o Romeu, mas de conscientização, de respeito para a sociedade em geral, quando se fala em autismo. Você tem um papel que é lindo, lindo, lindo. Obrigado. Parabéns. Né? Obrigado. E eu acredito muito nisso mesmo, assim. Eu acho que não faz tanto tempo, assim, que um dia eu estava pensando, estava escrevendo um texto, acho que para um post no meu Instagram, que eu escrevo muito no meu Instagram, né, sobre o autismo. Cada coisa mais linda, frases lindas, Obrigado, um texto maravilhoso. E aí eu parei e pensei assim, falei, cara, eu acho que chegou um momento da minha vida onde tudo que eu trabalhei como comunicador, como uma pessoa conhecida na TV, nos palcos, etc., e toda a atenção que eu consigo chamar das pessoas, hoje eu tenho certeza que eu construí tudo isso para poder ser a voz do meu filho e para poder representar esses mais de 2 milhões de crianças diagnosticadas só no Brasil. Então, eu tenho isso como a minha missão de fato e vejo que eu construí essa minha carreira para hoje poder estar aqui falando sobre isso, entrar na casa das pessoas, as pessoas me pararem na rua e eu poder falar sobre o autismo para elas. Obviamente, eu faço isso porque eu quero um mundo melhor para o meu filho, Sim. Quero que meu filho cresça num mundo onde as pessoas sejam tolerantes, sejam minimamente sensíveis com a causa e respeitosas, que saibam que o diferente é bom e é necessário. Sim. Então, eu sinto muito que é a minha missão. Eu tenho hoje a voz que eu tenho, o megafone que eu tenho, exclusivamente para isso. E esse megafone é muito alto e atinge a muita gente, tenha certeza disso. A gente sabe que a família é a tua base, é assim, é o seu chão firme mesmo. Sem dúvida. Né? Você faz milhares de coisas, mas quando você volta para casa, diz, não, aqui é meu porto seguro mesmo. Com certeza. Você sempre quis ser pai? Como é que foi essa Sempre quis ser experiência, pai, assim, cara. pela primeira vez? Quando seu filho nasceu, o que é que mudou? Virou uma chavinha? Uma certeza que eu tenho na minha vida é que eu sempre quis ser pai. Eu lembro, assim, a memória mais remota que eu tenho sobre paternidade foi no meu aniversário de 16 anos, que quando eu cortei o bolo, o meu pedido foi que eu fosse pai antes dos 21. Com 16 anos, Com 16 anos eu já queria queria essa relação. Eu gosto muito eu sempre fui um cara que prezou muito pelo conhecimento. Sabe, pela cultura, pela literatura, pelos sentimentos humanos, pela evolução do espírito. E isso é o tipo da coisa que você gosta de receber e passar adiante. Então, eu sempre quis passar adiante. Eu sempre tive essa sensação de ter um mini-me, assim, um mionzinho, que eu pudesse... passar coisas boas, entre aspas, né? moldar, mas assim, passar tudo o que eu acredito, que fosse minha continuidade, continuidade de tudo que eu construí ao longo da minha vida. E como aconteceu muita coisa comigo muito cedo, eu tive uma maturidade muito grande, eu sempre fui um velho preso uma alma velha presa num corpo de jovem, assim, minha vida inteira. Aconteceu muita coisa na minha vida muito cedo, então eu sempre tive uma maturidade muito grande e um conhecimento, principalmente o conhecimento da vida, acima da maioria da galera da minha idade. Então, com 16 anos, eu já estava preocupado com essas coisas, eu estava preocupado em passar adiante, em conseguir cativar, conquistar pessoas para o bem, assim. Então, ter um filho era o ápice disso. Então, eu perdi várias namoradas no meio desse caminho aí, porque eu falava, vamos ter uma filho? semana de namoro... A menina com 15 anos, porque ele tinha 16, a menina, vai lá, 15. E aí, quando que a gente vai ter um filho? Como assim? Sempre namorei mulheres mais velhas. Mas era assim, tipo, umas 10 dias eu... Você já pensou em ter filho? Vamos conversar. Não. Você tá maluco, cara. Eu perdi várias namoradas no meio desse caminho, assim. Mas ainda bem. Porque também uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que antes de você ter filho, você tem que ter a mãe ou o pai dessa criança. Definitivamente. E então Deus foi muito generoso comigo de fazer não dar certo essa minha loucura, essa minha ansiedade para ter um filho. Para chegar o momento certo. Para chegar a Suzana na minha vida e ser a pessoa com quem de fato eu consegui construir minha família. Isso, na verdade, pode parecer óbvio falando agora, mas na época, não, eu estava muito focado em ter um filho, E depois eu entendi, não, peraí. Ele precisa também de uma boa mãe, né? Você precisa né? primeiro de uma mãe para esse filho, de uma base, de uma família. E eu sempre acreditei muito nisso.
Eu falo isso sempre, eu acredito que o plano de Deus para a gente é a família. É com a família que a gente consegue sentir todas as emoções, todos os ensinamentos de Cristo. A gente só consegue viver se a gente tem uma família. E é lá que a gente consegue realmente ter essas experiências de todas as sortes e todos os sentidos. Então, é uma coisa que eu prezo muito, muito. Eu dedico a minha vida à minha família, com certeza absoluta. E essa maturidade, assim, talvez mais novo, talvez você não entendesse. Você falou que tinha cabeça de velho num corpo de novo. Mas se não fosse essa maturidade, quando você teve o diagnóstico do Romeu, de que ele é autista, como é que foi esse momento, Mion? Cara, eu vou te falar uma coisa. A maturidade te ajudou muito? Eu sou um ponto fora da curva. E eu sei disso hoje, eu posso falar isso com tranquilidade, porque, pensa que aonde eu vou, qualquer pessoa que é relacionada ao universo autista vem falar comigo em qualquer lugar, ou pelas redes sociais, o dia inteiro. Eu deixo um e-mail de contato, onde lá no meu Instagram tem um e-mail de contato, que 90% das centenas de milhares de e-mails que chegam são pessoas pedindo ajuda, instrução, ou qualquer coisa relacionada ao universo autista. E a maioria dos recados que eu recebo são pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. Eu acho que eu sou meio que o top of mind. Assim, quando a pessoa fala, poxa, seu filho é autista, ele já lembra do Marcos Mion. E aí me manda e-mail, me procura e tudo mais. E o que eu mais ouço é, minha vida acabou, eu não sei o que fazer, perdi meu chão, meu marido vai me deixar, eu não vejo mais alegria na vida, o que vai ser do meu filho, por que eu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Que tragédia, então eu falo que eu sou um ponto fora da curva porque eu não tive nenhum único segundo dessas sensações. Nenhum segundo de negação, de não acreditar. Não, e eu nem tinha experiência nesse meio, eu não tinha experiência nesse universo. A única experiência que eu tinha é que eu queria meu filho, acima de qualquer coisa. Não interessa. Ele é autista, tudo bem, cara. Mesmo se ele tivesse alguma deformidade, se ele tivesse outra coisa, não interessa. Eu sei que é meu filho e eu sei que Deus mandou ele para mim. É uma bênção de Deus poder viver com uma criança com autismo. Assim, eu não seria metade do que eu sou, não seria nada se não fosse o Romeu, juro por Deus. Ele é quem me bota o pé no chão, ele é o que faz eu querer ser melhor, ele é o que traz a pureza para mim. Ele exige que eu seja um bom ser humano todos os dias da minha vida. Isso me dá uma... é tão bom isso aqui, honra você poder ter um filho que exige de você todo dia que você seja bom, que você viva pelo amor, que você seja digno, exemplo, que você seja inteiro, íntegro. Por que ele exige isso? Porque ele não aceita o contrário. Ele não aceita meio amor. Então, assim, é uma criança que, por exemplo... eu lembro até hoje, a primeira vez que eu percebi isso, eu estava no celular, como todos nós ficamos resolvendo alguma coisa, o WhatsApp, o e-mail, não sei o quê, e ele veio aqui no meu canto e pediu, pai, vem assistir comigo esse vídeo. E aí, eu quero muito te mostrar esse vídeo, pai. Eu falei, meu amor, eu vou, espera só o papai terminar aqui esse e-mail e depois eu vou ver o vídeo com você. Cara, acho que para quase 100% das crianças falaria, tá bom, esperaria. Ele olhou para mim e falou assim, você não me ama mais? Ai... Aí é um... Meu, você imagina, e eu vi na cara dele que ele entrou num pânico. Porque ele falou, peraí, meu pai não está me dando atenção, pelo que seja lá o que for que ele está fazendo, é mais importante do que vir aqui nesse momento que eu pedi a ajuda dele. Esse pedido dele nada mais é do que, cara, eu quero você comigo, eu preciso de você aqui. Carinho, né? Só quero atenção. Te amo, eu sou seu filho. E aí minha ficha caiu naquele momento, eu larguei na hora, eu nunca mais tive esse problema, porque eu entendi que quando você ama, você tem que amar por inteiro. Não adianta amar daqui um minutinho, quando eu terminar isso, etc. Então, esse é um exemplo de coisas que ele me ensina todos os dias, cara. Eu imagino, é muita sensação boa, eu acho que é muito aprendizado diário, né? Sim, aprendizado diário. É muita descoberta, né? Porque, assim, às vezes você está no automático e diz assim, isso vai acontecer assim, isso vai ser assado, ele vai reagir dessa forma. E quando você tem um filho autista, eu acho que é tudo muito novo, sempre, todos os dias. Né? É verdade. E como é que você lidar, Mion, mesmo você tendo, né, esse amor todo, mesmo você divulgando isso, as pessoas te procurando, a gente sabe que existe o preconceito. A gente sabe que existem as pessoas que olham e que não procuram entender. Como que você lidar com isso? Olha, eu vou te falar uma coisa. No início, a gente tinha muito medo. Medo por não saber como as pessoas iam reagir. A gente está falando, quando o Romeu tinha 4, 3, 4, quando a criança... Porque quando é bebê, é tudo meio bebê, né? Tudo passa assim. Ele não fala ainda, mas tudo bem, vai falar daqui a pouco. Ele não engatinha, mas vai engatinhar daqui a pouco. É tudo meio que... Mas quando começa a ficar com 3, 4 anos,
Aí, realmente, as crianças que têm autismo começam a ficar um pouco para trás. Aí começa a dificuldade do desenvolvimento cognitivo, principalmente, começa a mostrar, a se revelar. Então, num primeiro momento, o que a gente fez? Instintivamente, a gente se fechou. A gente não ia em lugar nenhum, não ia com amigos, nem em festa, nem nada, porque a gente sabia que ele não ia ficar bem. Então, por exemplo, cara, até um dos posts que eu escrevi que mais foi comentado e que mais emocionou as pessoas foi quando eu falei isso. Eu nunca desisti do Romeu. Nunca desisti de nada relacionado a ele. Então, quantas festas a gente foi de aniversário, todos arrumados, prontos, não sei o quê, pega trânsito, vai, chega na porta do buffet, ele trava e fala, não quero entrar. Ou na época, então, que ele nem falava direito, ele começava a chorar. Meu, a gente pegava, virei embora e ia embora. Não tem tipo, pô, que coisa, me arrumei inteiro, peguei esse trânsito, não, agora vai entrar. Não, nada disso, assim. Respeito total e, obviamente, que antes, para a gente entender, óbvio que você oferece, porque às vezes pode ser uma birra só, né? Para quem está começando, pode ser uma mãe, a criança não quer, aí você dá uma forçadinha aqui ali, mas fica muito nítido quando não é, cara. Você conhece. É diferente. O desespero da criança que tem autismo numa situação como essa é nítido. Não é birra. Não é, é uma medo, coisa, eu fico até desespero. arrepiado, porque é pânico, assim, é diferente, cara, é completamente diferente, é como se ele caísse num espiral que ele não tivesse onde se segurar, porque o cérebro do autista, quando ele funciona dessa forma em relação às emoções, então quando vem a emoção, quando vem a alegria é tanto que você, quem nunca viu uma criança autista, balança, mexe, não sei o quê, porque é muita alegria, ele não consegue segurar dentro dele. Consegue. Do mesmo jeito que quando vem a tristeza, é muita. E quando vem o nervosismo, a braveza também, é muita braveza, assim. É até bom eu falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas até questionam a minha paixão pelo universo autista e quando elas comparam, às vezes, com os seus próprios filhos. E eu faço questão de falar isso, assim. É óbvio que as dificuldades existem. Poxa vida, a gente já passou por tudo, assim. Hoje em dia, graças a Deus, com muito amor, com muita dedicação, anos e anos, onde eu dedico tudo na minha vida pro Romeu, hoje ele está numa situação assim, inacreditável, ele é o máximo, cara. É uma criança incrível, assim, bem-humorada, brinca, entende tudo, fala tudo, tem uma vida social ativa, tem amigos, vai na escola, é incrível, mas não era assim. Não era assim. Então, a gente já passou por todos os estágios, assim. Então, é até bom falar isso para as pessoas que estão assistindo, que às vezes vem eu falando sobre meu filho e olham para o filho deles e falam, poxa, mas meu filho não faz essas coisas. O meu também não fazia. Também não fazia. É uma questão de dedicação e de amor, porque especialistas vão ter muitos. Médicos vão ter um monte. Terapias, também. mais um monte. Mas nada vai fazer tanto efeito quanto o amor do pai e da mãe. Isso é o que evolui uma criança autista, é amor de pai e mãe. O resto complementa. Eu vi um vídeo que eu achei um dos mais bonitos, assim, que eu já vi nas redes sociais, que foi o momento que você estava fazendo a barba dele. Foi tão lindo. Sabe, como era aquele sentimento naquele momento, Mion? Porque, assim, eu acredito que todo pai quer ensinar o filho a fazer a barba. Não é? Não é? Então, assim, eu acho que é uma passagem ali de criança para adolescente. Eu acho que é aquele momento de você fazer a barba do seu filho, de você ajudar. E eu achei aquilo tão, tão lindo, tão puro. Como é que foi aquele momento? Foi puro e lindo mesmo. Fico até emocionado lembrando, porque foi... É mágico, porque ele é meu bebê. Vai sempre ser meu bebê, entendeu? Hoje ele tem minha altura, o Romeu. Grandão. Com 13 anos de idade. Ele calça o mesmo sapato que eu, 43. Ele é muito grande. Sendo que quando ele nasceu, eu levava ele na minha mão aqui, ó. Ele cabia exatamente na minha mão aqui. Eu andava com ele assim no hospital. Hoje, ele tem o meu tamanho, cara. Então, mas ao mesmo tempo, ele é um bebezão, cara. Ele é amor puro, ele é ingenuidade pura. Então, esse momento da barba, ele tem um significado, o significado que nem você comentou da mudança, né? Do rito de passagem, né? Mas, ao mesmo tempo, é um rito de passagem hormonal, porque, enfim, a barba está crescendo, ele está tudo, mas na alma, no senso cognitivo, no interno dele, ele ainda não está lá, entendeu? Sim. Ele não está nesse rito de passagem. Então, ele é como eu falo, um bebezão, cara. Então, eu tenho que lidar com isso. Aí muita gente fala assim, poxa, você é tão bom pai, caramba, eu vejo você com a sua filha, vejo você com o Stefano, com o menor. Poxa, você é tão dedicado, você sabe fazer as coisas, você sabe o que fazer. Aí eu falo, gente,
as minhas primeiras experiências são sempre sob a ótica do autismo. Sim. O que vem depois tá muito tranquilo. Tá fácil. Tá tá tranquilo demais, cara. Assim, sim. então, como o Romeu é o mais velho, todas as primeiras experiências são muito mais delicadas e exigem de mim muito mais concentração de fazer o certo, de entender o que está acontecendo e de tomar as atitudes corretas, cara. Então, quando vem os outros, é fácil demais, é tranquilo. E assim, graças ao Romeu, você escreveu um livro, né, se dedicou você viu ali um novo rumo, como escritor mesmo, que poderia ajudar muita gente. Depois o livro Pai de Menina, gente, que coisa mais fofa também. Me conta como é que esses 2 livros vieram assim na tua vida, como é que eles caíram assim no teu colo? Cara, para mim meus livros, eles são missões que Deus me deu. Quando eu sento para escrever um livro, e até meus textos também, contos, a minha coluna, eu tenho coluna na revista Crescer, eu escrevo no Instagram, eu sempre quero, por exemplo, o Instagram, eu quero que as pessoas recebam alguma coisa ao me seguir, entendeu? Eu não quero que seja de graça, gratuito, ou que não some nada às pessoas. Então, eu realmente me dedico ali no que eu estou escrevendo, no que eu estou falando, para realmente acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. E os livros, eu sinto que foram missões que Deus jogou na minha cabeça, assim, falou assim, você tem que fazer isso. Então, no Escova de Dentes Azul, que foi o livro que eu escrevi em cima de uma história real que aconteceu lá em casa, no Natal, que foi uma história que viralizou muito, que no Natal o Romeu pediu uma escova de dentes azul, enquanto a Donatella e o Stefano pediram uma lista enorme, como qualquer criança, ele pediu só uma escova de dentes azul. E aí eu tive uma grande lição que eu recebi dele, que depois eu passei para o livro, que foi, na vida, não importa você ter um monte de coisa que não significa nada, o que importa é você ter uma coisa que é o mundo para você, que é o que você realmente precisa. E aí aproveitei esse gancho para escrever, para explicar o autismo para crianças. Então, Escova de Dentes Azul é um livro infantil, onde você explica o que é autismo para as crianças. Cara, eu sinto que é eu trabalhando para que o Romeu cresça num universo mais tolerante, num mundo que aceite, que tenha mais conhecimento, não dos adultos, das crianças que estão crescendo com ele. Sim. Consigam olhar para o lado, consigam olhar para o próximo, para ele e para as outras crianças autistas e saberem o que é, e saberem o quão mágico é, e o quão abençoado é esse universo, e que eles podem aprender. Porque às vezes as pessoas, a maioria das crianças olham para os autistas e querem ajudar, mas ao ajudar, quem está aprendendo demais são eles. Sim. São eles. E aí o Pai de Menina foi também, eu tenho uma relação com a Donatella, com a minha filha, que é muito intrínseca, assim, é uma relação muito diferente mesmo. A gente tem total confiança um no outro, total sinergia, assim, é uma coisa bonita de ver, assim, eu tenho muito orgulho, assim, porque a gente é muito grudado, muito. E a gente se entende, assim, por olhar. E eu me dedico muito à relação com ela. Eu me descobri meu pai de menina ao longo desses anos. E aí eu comecei a ver que chegou um momento que as pessoas me paravam na rua, não mais para falar sobre os Legendários, as pessoas me paravam na rua para falar sobre os posts que eu escrevia sobre a Donatella. Falando assim, pô, adorei o que você escreveu sobre sua filha, mudei com a minha. Aí outra pessoa, não, meu marido deu seu post para o meu marido ler, agora ele mudou, Isso, agora ele vai buscar a minha filha e leva uma flor para ela. Eu nunca tinha feito isso. Falei, ó, as pessoas pegam minhas com coisas a boneca, entra no mundo dela. Pegam minhas coisas e evoluem as pessoas às vezes. Aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, eu achei que todo mundo fazia isso, todos os pais faziam isso. Aí comecei a ver que não, que a grande maioria dos pais tem maior dificuldade de entrar em contato com o universo feminino, de olhar para a filha como menina e não de uma forma frágil ou de uma forma fraca, mas exatamente o oposto disso. Então eu trabalho isso muito com a Donatella desde que ela nasceu, a questão dela ser muito forte, muito suficiente, e consciente de si, do seu papel e, acima de tudo, da igualdade, como eu trato todos os meus filhos. E aí comecei a ver que tinha um mercado ali de pais que estavam precisando de alguém para chegar e falar assim, tudo bem você ficar emocionado, tudo bem você brincar de boneca, deixar sua filha te maquiar, tudo bem você saber o nome das maquiagens, Sim. Não tem problema nenhum você sentar e assistir o filme da Cinderela, cara. E nenhum problema você chorar no final, entendeu? Aí começou esse movimento, através do livro, que eu chamo de pais mais presentes, que é os pais, chamando os pais para serem presentes na vida das suas filhas, porque a experiência que eu tenho, você pode me falar também, assim, mas o que eu ouço de todo mundo é que uma mulher que tem um pai presente do lado dela, que confia, que investe, que acredita, que bota ela para cima,
se torna uma mulher, uma grande mulher. Sim, uma mulher muito sem segura dúvida. de si, muito forte. Sem dúvida. E eu não quero que minha filha se encontre na vida em situações onde ela esteja oprimida, em situações onde ela esteja sofrendo, e eu tenho certeza absoluta que nenhum pai quer isso para sua filha. Então saiba que isso tem que ser feito nos primeiros 10 anos de vida dela. É a imagem que ela vai ter. É ali que ela está se formando. Essa primeira infância, ela está sendo construída. Passou dali, se você não botou o que você acredita, outra pessoa vai botar. Sim. Que ela vai atrás dos amigos, de professores. da rua. E o pior de tudo, ainda vai para o YouTube hoje. Sim, aí a casa cai, entendeu? Sim. Aí a casa cai. Então, isso é uma coisa que eu também falo muito para os pais. Eu falo assim, eu sei, a maioria dos pais não conseguem falar sobre sexo com a filha. É difícil, não tem jeito. Com o filho, tudo bem. Com o filho eu falo numa boa. Normal. Mas com a minha filha, eu não sei. Deixa para a mãe. Deixa para a mãe. Tá tudo errado. Falo, amigo, pelo amor de Deus. Se não é você que fala, ela vai ouvir de um jeito que com certeza não é o que você queria que ela ouvisse. Com certeza. Então é bom você eu sempre falo, você tem que adiantar os assuntos para quando ela for ouvir, ela já ter... Já saber, já ter um pensamento formado sobre aquilo. Exato, e dado pelo pai. A base feita pelo pai. Ai, gente, Mignon, não quero acabar a entrevista, porque o papo tá tão bom, tá tão bom. Eu gosto muito de falar sobre criação, sobre educação. E é muito importante. Eu queria te dizer que essa missão que você tem, ela é magnífica. O Romeu, ele pode se orgulhar, porque assim, ele sabe que ele tem um paizão, mas um paizão que não está sendo um paizão só para ele. Está sendo um paizão para vários pais, para vários filhos, para várias famílias que nesse momento estão perdidas, né, sem saber, e agora? Uhum. Não é e agora, é isso, é virar a chavinha e a sua vida é a partir desse momento. Exato. Então, parabéns, porque Obrigado. você é um belo exemplo. Obrigado. Adorei. Eu te agradeço Venha sempre para falar sobre isso, sempre para que falar. Quiser, eu venho, meu amor. E porque é muito importante e você mesmo. sempre tem palavras muito, muito boas, legais e com que eu concordo, que eu penso igual. É sempre muito bom ouvir você falar também. Obrigado, viu, meu amor? É isso. Seja Obrigado muito bem-vindo ao mesmo. nosso programa. Valeu. Beijo, meu. Galerinha, beijo para todos vocês.